Pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo aí, eu vou falar agora um pouco sobre radiciação, né? A ideia de radiciação está associada à ideia de raiz, né? E assim como a potência é um conceito que a gente vai usar muito ao longo da disciplina de cálculo, beleza? A gente vai recordar alguns conceitos básicos aí de radiciação, né? Essas ideias da raiz, de forma geral, a gente já está acostumado. Por exemplo, raiz cúbica de -8, né? Raiz quadrada de 25. Então, essa é a simbologia que a gente usa para o trabalho de raiz. Sempre lembrando o seguinte: esse número que está aqui em cima, a gente fala que é o índice da raiz. Quando esse índice é par, como é nesse exemplo de baixo, aqui dentro só pode ter um número maior ou igual a zero. Porém, quando o índice é ímpar, aqui dentro pode ter qualquer valor, certo? Então, essa é a ideia da radiciação na sua organização, né? De forma geral, a radiciação ela depende de um trabalho de fatoração, né? Para que a gente consiga trabalhar de forma mais fácil com ela. É lógico que algumas raízes, né? Elas já são feitas automaticamente por conhecermos os resultados. Mas, por exemplo, raiz cúbica de -8. Nesse caso aqui, né, se a gente pega o -8 e fatora o -8, né, aqui, por exemplo, vamos desconsiderar o menos, certo? Vou desconsiderar esse menos aqui, vou fatorar só o 8. Né? O menos a gente não precisa fatorar com ele, não. Vou pegar só o 8, que é o número que está lá dentro. Se eu fatorar 8, né, é lógico que você não vai precisar fazer isso, mas isso aqui é só para ficar mais claro esses conceitos que a gente trabalha, a gente explora quando trabalha com radiciação. Por exemplo, se eu dividir por 2, aqui vai dar 4. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 2. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 1. Ou seja, o 8 ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 8 é a mesma coisa que o 2 ao cubo. Né? Então, essa raiz cúbica aqui, ela é a raiz cúbica de menos, porque aqui dentro era menos já, de 2 ao cubo. Né? Quando se tem uma raiz de índice ímpar, né, como eu disse aqui o 3, aqui dentro pode ser negativo. Esse menos aqui, ó, automaticamente você pode colocar para fora da raiz. Isso aqui pode ser feito sempre, ó, né, indiferente do número que tiver acompanhado. Sempre que a raiz for de índice ímpar e dentro dela você tiver um número negativo, esse menos você pode colocar lá fora da raiz. E aqui, ó, no conceito de raiz, né, o fato de termos esses dois números iguais aqui é como se a gente cancelasse isso aqui com isso aqui, ó, né? Então aqui fica menos 2 como resposta para essa raiz cúbica aí. Depois eu vou falar mais sobre essa ideia de cancelar esse termo com esse termo aqui, que é uma expressão que a gente usa, é um recurso didático que a gente usa, mas que a gente deve tomar muito cuidado com ele, certo? Ao 25 aqui, ó, a gente sabe que raiz quadrada de 25 é 5. Mas por quê? Porque se você fatorar o 25, 25 dividido por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, aqui a gente tem a raiz quadrada, né, de 25, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Ó. Então a gente pode simplificar esses dois números, isso aqui vai dar 5. Né? Então a gente faz de forma direta. Só cuidado com esse negócio de cancelar esses números aqui, porque, por exemplo, eu vejo muito erro no cálculo, porque vai aparecer depois esse conceito dentro da disciplina de cálculo. Em alguns momentos vai aparecer esse tipo de situação aqui, ó. Né? Por exemplo, vai aparecer isso aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado, por exemplo. Né? Essa raiz aqui, ela é uma raiz possível de ser resolvida. Né? Porque apesar de ter um número aqui dentro negativo, né, ele está elevado ao quadrado. Então, o número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Consequentemente, essa expressão que está dentro da raiz, ela é positiva. Só que a pessoa que tem o hábito de cortar, às vezes ela vai vir aqui, vai cancelar esse 2 com esse 2 e vai me dar a resposta como menos 2. E aí eu tenho um erro aqui, que é um erro grave na matemática. Por quê? Uma raiz de índice ímpar, como era essa de cima, ela pode gerar resposta negativa. Uma raiz de índice par nunca vai gerar uma resposta negativa. Então, como que uma raiz de índice 2 gera como resposta o menos 2? Né? Então, não é porque, na verdade, eu não posso cancelar esse número com esse número. Não é isso que acontece. Né? Aqui, na verdade, a gente tem o seguinte, ó, quando eu tenho essa expressão aqui, o correto é pensar nisso aqui, ó.
O menos 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 4. Ó. Deixa eu até limpar isso aqui. Eu tenho aqui raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Né? Então, a raiz de índice par, ela vai gerar um resultado sempre positivo, certo? Esse tipo de erro ele acontece porque tem muita gente que não se lembra do conceito básico de raiz quadrada. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. O conceito básico de raiz quadrada. Qual que é o conceito básico de raiz quadrada? É o seguinte, olha só. Qual que é a raiz de x ao quadrado? Quando a gente pergunta isso aqui, ó, raiz de x ao quadrado. Lembrando que quando aqui dentro não tem número nenhum, é como se fosse raiz quadrada. Qual é o resultado de raiz quadrada de x ao quadrado? Muita gente vai falar que raiz quadrada de x ao quadrado é cancela esse 2 com esse 2 e fala que a resposta é x. Só que isso é um erro. Raiz quadrada de x ao quadrado nem sempre é igual a x. Por quê? Porque eu não sei se esse x que está aqui de baixo é positivo ou negativo. Porque se ele for negativo, eu estou falando que uma raiz quadrada está gerando um resultado negativo. Então, o conceito de raiz de x ao quadrado, ele é o mesmo conceito de módulo de x. Ou seja, ele só vai dar x se x for maior ou igual a zero. Mas ele vai dar menos x se x for menor do que zero. Então, esse é o conceito da raiz quadrada. Né? A raiz quadrada não gera um resultado negativo. Né? Então, se eu falar que aqui é x, eu estou assumindo que o x é maior ou igual a zero. Porque se o x for menor do que zero, a resposta vai ser menos x. Né? Ah, tá confuso isso aí, professor? Vamos voltar aqui naquele exemplo que eu dei anteriormente. Ó, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. O menos 2 aqui, ó, ele ocupa o lugar do x. Ó. Ele ocupa o lugar do x. Então, se eu cancelar a raiz com esse 2 e falar que a minha resposta é menos 2, isso está errado. Porque não pode gerar uma raiz negativa. Então, ó, quando o x é menor do que zero, que é esse caso aqui, a resposta é menos x. O que quer dizer isso? Raiz de menos 2 ao quadrado é igual a raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Ou seja, esse valor de x, por ser menor do que zero, na resposta ele aparece com o sinal trocado, que é isso que está escrito aqui. Ó. Esse menos x é trocar o sinal do x. O x é menos 2, eu troco o sinal dele e ele fica escrito como 2. Né? Então, toda vez que a gente tem uma raiz quadrada, né, eu estou dizendo isso aqui para ficar claro o seguinte: toda vez que eu tenho uma raiz quadrada, o resultado dela nunca pode ser negativo. Nunca pode ser negativo. Beleza? Esse conceito aqui, por exemplo, ele às vezes ele é trabalhado em algumas situações, mas a gente nem fica atento a isso. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Às vezes a gente está trabalhando lá com uma equação do segundo grau, do tipo x ao quadrado menos 9 igual a zero. Aí geralmente a gente vai muito automaticamente, né? Ó, x ao quadrado é igual a menos 9, passa para o outro lado, fica 9. X é igual a mais ou menos raiz de 9, que é 3. Né? Aí a pessoa, às vezes, ela acha o seguinte, ela acha que o raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. Errado. O raiz de 9 é igual a 3. Então, de onde que vem esse mais ou menos aqui? Ó? Ele vem porque aqui eu estou trabalhando com raiz. Quando eu tenho essa expressão aqui, eu aplico raiz de um lado e eu aplico raiz do outro. Isso aqui é que gera a ideia do mais ou menos. Como eu falei anteriormente, mais se o resultado é positivo e menos se o resultado é negativo. A raiz de 9 vai continuar aqui, ó. Então, é mais ou menos raiz de 9, ou seja, mais ou menos 3. Ou, automaticamente, a gente pode fazer assim, ó, x é igual a mais ou menos raiz de 9. Né? Mas esse mais ou menos aqui, não é que a raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. A raiz de 9 é igual a 3. Esse mais ou menos aqui, ó, ele surge porque aqui eu tenho um quadrado. E é o inverso da potência é a radiciação. Então, o inverso da potência quadrada é a raiz quadrada, certo? Então, esse é um conceito que tem que estar bem claro aí, beleza?